Ok, vamos fazer uma viagem no tempo, mas não é uma viagem qualquer. Estamos a recuar, 3.500 anos, para uma altura em que navegar no mar era basicamente como ir ao espaço hoje em dia. Esta é a história de uma expedição incrível dos egípcios a uma terra misteriosa, uma viagem que, de facto, mudou o curso da história. A grande questão é esta: como é que uma civilização que ainda nem sonhava com bússolas ou GPS conseguiu organizar estas viagens oceânicas super arriscadas para um sítio que na prática nem sequer estava nos mapas? Pois é, vamos mesmo descobrir como é que os antigos egípcios dominaram não só a terra, mas também o mar. Bem, esta missão tinha um nome, um destino. Punt. E para os egípcios, Punt não era só um ponto no mapa, era a terra de Deus. Pensem nisto como um paraíso lendário, um lugar que, acreditavam eles, guardava os tesouros mais sagrados e valiosos do mundo. Mas por que arriscar tanto? O que é que os levava a fazer isto? Bem, havia várias razões de peso. Por um lado, precisavam de produtos muito específicos, como o incenso para os seus rituais religiosos, era a forma de comunicar com os deuses. Depois, claro, os faraós queriam os artigos mais luxuosos para as suas cortes. E talvez o mais importante de tudo, ao fazerem isto, estavam a criar uma das primeiras grandes rotas de comércio internacionais da história. Foi um passo absolutamente gigante para a economia da altura. Ok, mas como é que eles conseguiram? É que navegar no Mar Vermelho, que é super traiçoeiro, exigia uma tecnologia naval, absolutamente genial para a época. E olhem que não eram barquinhos quaisquer. Estamos a falar de navios com cerca de 21 metros de comprimento. Para se ter uma ideia, é quase o tamanho de um campo de voleibol. E a coisa já começava complicada. A madeira, que era de cedro, tinha de ser importada do que hoje conhecemos como o Líbano. Portanto, a missão já era um desafio logístico gigante antes sequer de porem um barco na água. A tecnologia deles para construir barcos era, uau, mesmo única. Vejam bem, os navios de hoje têm uma quilha, que é como a espinha dorsal do barco, feita de metal, que lhe dá estabilidade. Os navios egípcios, nada disso. Em vez de uma quila, as tábuas de madeira do casco eram literalmente cozidas umas às outras com umas cordas enormes. Era a força e a tensão dessas cordas que impediam o barco de se desfazer em alto mar. É uma proeza de engenharia, a sério, impressionante. E a viagem em si era um verdadeiro pesadelo. Os marinheiros tinham de lidar com recifes de coral afiados, que podiam rasgar um casco de madeira num instante. Tinham de aguentar um calor sufocante, muitas vezes acima dos 38 graus, com muito pouca água potável. E para ajudar, ventos e correntes totalmente imprevisíveis. Cada dia no mar era um teste de sobrevivência, tanto para a tripulação como para aqueles barcos, cozidos com cordas. Depois de sobreviverem a tudo isto, lá conseguiam chegar a Pante. E é aqui que a história muda completamente de tom. Sabem porquê? Porque não foi uma invasão. Não chegaram lá para conquistar. Chegaram para negociar. O que estamos a ver é, na verdade, um dos primeiros grandes exemplos de diplomacia e comércio internacional. E o que é que eles encontraram lá? Uma cultura super fascinante. O povo de Punt vivia em casas redondas construídas em cima de estacas, ou seja, elevadas do chão. Era uma arquitetura muito inteligente porque servia de proteção natural contra inundações e animais selvagens. Isto mostrava que era uma sociedade que vivia em total harmonia com o ambiente à sua volta. A negociação era muito direta. Basicamente, os egípcios levavam a sua tecnologia mais avançada, coisas como armas, ferramentas de metal, joias de vidro, e trocavam pelos tesouros naturais de Punt. Não havia dinheiro, não havia moedas. Era uma troca baseada naquilo que cada um precisava e no valor que davam às coisas. Este sistema de trocas tem um nome, escambo. É basicamente a forma mais antiga de comércio que existe. Em vez de se usar dinheiro, troca-se um produto diretamente por outro. É um conceito super importante para perceber como funcionava a economia na antiguidade. Então, que tesouros eram estes? O que era tão valioso ao ponto de justificar uma viagem assim, tão longa e perigosa? Vamos lá ver o que eles traziam nos porões dos navios na viagem de volta à casa. O prémio principal, sem dúvida, era o incenso e a mirra. Eram resinas aromáticas fundamentais para os rituais religiosos nos templos, mas os egípcios foram ainda mais ambiciosos. Eles trouxeram harvas de incenso vivas. Foi uma das primeiras tentativas de transplante de plantas da história. E claro, os navios vinham também a abarrotar de ouro, madeira de ébano escura e marfim. Mas talvez a carga mais incrível de todas era a carga viva. Eles trouxeram um autêntico jardim zoológico flutuante, como babuínos, macacos e até girafas. Conseguem imaginar o que foi para o povo no Egito ver uma girafa a sair de um navio? Era a prova viva do poder do faraó, de que o seu alcance chegava a terras que ninguém conhecia.
Mas pensem que a aventura ainda não tinha acabado quando eles chegaram à costa. Na verdade, o maior desafio logístico ainda estava por vir. Tinham de levar tudo, incluindo os próprios barcos, através do deserto. Vamos ver o impacto que tudo isto teve. Isto é de uma genialidade logística inacreditável. O que é que eles faziam? Primeiro, descarregavam toda a mercadoria. Depois, organizavam caravanas enormes de burros para a carregar. E a seguir, desmontavam os navios, peça por peça. Carregavam tudo, os tesouros e os barcos, através do deserto. E quando chegavam ao Rio Nilo, voltavam a montar os navios para a etapa final da viagem. É uma operação de uma escala, monumental. E como é que sabemos tudo isto com tanto detalhe? A prova não está em papéis antigos que se podiam ter perdido. Está gravada em pedra. Nas paredes do templo de Deir el-Bahari existem desenhos, relevos super detalhados que contam a história toda da expedição. Mostram os navios, os tesouros e até as pessoas do Punt. É como se fosse uma cápsula do tempo em pedra. No fim de contas, o impacto destas viagens foi absolutamente transformador. O Egito tornou-se num grande centro de comércio de artigos do luxo. A riqueza que vinha de Punt financiou a construção de templos gigantescos. Ajudou a desenvolver a tecnologia de construção de barcos e de navegação. E, claro, transformou Punt numa terra lendária, mítica, na cultura egípcia. A história de Punt mostra-nos, acima de tudo, o quão corajosos e inteligentes os nossos antepassados eram. E deixa-nos a pensar, se eles conseguiram fazer isto há milhares de anos com a tecnologia que tinham, que outras histórias fantásticas de civilizações antigas ainda estarão por descobrir? Fica a pergunta no ar. A verdade é que a exploração nunca acaba.